A primeira eleição do Batista foi em 1988, né? Foi na época do... Foi 88. Era do Vieira? Era o Batista. Ele tinha como vice o doutor Cristóvão naquela época e venceu o Vieira Neto. Sim, ele ganhou lá. Exatamente, em Sim, 88. Em 88? Isso. Então ele tem uma, duas, três. São três gestões dele. Três né? gestões. Uma lá em 88 e duas agora, né, em 96 e no 2000. Exatamente. E aí lá em 2012 ele consegue eleger o Ciro, né? Aí em 2012 ele se candidata, na última hora ele coloca o filho, né? E aí Perde eles por Padre consegue Marques. eleger contra o Padre Marques. O Contra Padre o Padre Marques Marques, tentava a exatamente. reeleição Exatamente. e não conseguiu. Isso. Eleição seguinte, 2012. 2012 é exatamente essa do Ciro, né? 2008 Essa foi o do Padre, Ciro. 2012 é do Ciro, que o Batista estava e colocou o Ciro nos últimos minutos. E E 2016 chega exatamente a vitória do Dimas Cruz. O Dimas que disputa com o Kelsey, que deu sequência ao governo do Ciro, que não terminou o seu mandato. E aqui o oponente mais forte do Dr. Dimas era o seu Toninho Cruz, né? Nessa Aqui o disputa padre apoiava o Dimas. O Dimas, exatamente. O padre apoiava o Dimas contra, né? E o Toninho era apoiado então, pelo eram grupo do três Batista. candidatos: Dimas, Toni e Kelsey. A família Cruz dividida, né? Exatamente. 2020, Dimas tentou a reeleição. E doutora Com a Gorete grande, né, ele tinha uma grande rejeição, ele tentou a eleição, mas tinha uma grande rejeição. E disputou com Gorete, que foi apoiada pelo Padre Marques, pelo deputado Danilo Forte, Elio Bastos Lira também, eu acho que apoiou. Estava todo mundo junto. E tiveram uma das maiores diferenças políticas. Foi a maior diferença, Foi a maior diferença de todos os tempos. E né? a primeira mulher que assumiu a prefeitura. Né, a prefeitura dos últimos 100 anos? 160 e tantos 160 anos, né? E aí, nesse histórico, doutor Baixo, quando a gente analisa exatamente, a partir de 2000, né, a gente não tem reeleição de prefeito aqui no município de Itapajé, né? Pois é, a partir desse século novo, século XXI, e toda a vida fica a rotatividade, né? Um sai, tenta a reeleição, perde, depois sai, tenta a reeleição. Aí o outro ganha, aí vai tentar a reeleição, não consegue ganhar. Aí fica essa mudança, ou seja, essa alternância, eu acho que o povo não está satisfeito com as gestões do 2000 para cá, o que eu estou percebendo. Com exceção do Batista, que teve em 96 e repetiu no ano 2000, mas do ano 2000 em diante, nenhum prefeito conseguiu a sua reeleição. Isso é um sinal claro de que as pessoas estão querendo coisas novas, querendo mudanças, querendo resultados maiores nessas gestões, porque as promessas são extraordinárias. Você ouvindo um discurso de um político de 2000 para cá, é impressionante. Rapaz, Itapajé vai virar uma... assim, ao longo desses últimos anos, principalmente, o que a gente tem observado? A sociedade como um todo evoluiu, o eleitor, sem sombra de dúvidas, evoluiu. Ficou mais exigente. É mais esclarecido. E tem essa aí, será que o político evoluiu, o nosso político aqui de Itapajé, né? Pelo menos, pelos resultados, não. O que nós estamos vendo é que vem uma liderança que a gente pensa que vai fazer e termina, não consegue se reeleger. Aí vem outra, aí tenta se reeleger, não consegue. Isso é um sinal que o povo realmente rejeitou. Se não mudar, meu amigo, é isso que acontece. Quando você vê alguém se replicando, e as pessoas às vezes têm medo desse tipo de política. Se ele entrar não vai sair mais. Mas, meu amigo, se ele não sair mais é porque o povo está querendo mantê-lo. E se o povo está querendo mantê-lo é porque ele está fazendo
uma boa gestão. Está dando resultado, né? Não era para o povo ficar preocupado, porque não é o povo que fica preocupado. Quem se preocupa são os políticos profissionais. Porque o político profissional, quando ele está sem poder, ele não tem o que fazer. Vá fazer alguma coisa, vá ter sua empresa, vá produzir, vá gerar emprego, mas não. Fica sempre arrodeando o poder político para ver se na próxima vez é a vez dele. Esse tipo de profissional político tem que acabar. Você é um advogado, vá botar sua banca de advogado, vai ganhar o seu dinheiro. Se na política você vai tentar disputar, mas você tem que ter o seu meio de vida diferente. Não seja dependente da política, porque você começa a ser um parasita do povo. E outra coisa, tenta se manter do modelo populista, clientelista, dando o quê? Dando 1 litro de cachaça, pagando uma luz. Isso acabou. O povo quer resultado, o povo quer progresso, quer desenvolvimento, quer empregos, né? Quer o crescimento da cidade. Então, quando você bota um político, que o político se mantém e os outros ficam com medo mas se esse entrar aí, ele vai continuar e não vai ter mais espaço para nós. Meu amigo, se o povo quiser, o povo é quem conduz. Não é para o político ter medo, não. Faça melhor, tente fazer uma gestão diferenciada, que você será reconhecido. O povo não lhe esquece. Agora, se faz uma política medíocre e depois quer se manter no poder, o povo joga fora. A rejeição vai lá para cima. Passa de 60. Passou de 60, meu amigo, pode pegar o bonezinho e vai para casa. O povo não te quer mais. O povo já deu a demonstração, porque você não correspondeu às expectativas. O povo te deu a oportunidade. O povo dá a oportunidade. Mas se você não corresponder, o povo também te esquece. O povo também muda. Agora, era interessante que nós elegêssemos um político, que o político tivesse aceitação. Você vê um político, citando um exemplo aqui do estado, para não ficar no município de Tapajé, do governo Eumano de Freitas, governo Camilo Santana, saiu com 65% de apoio. Meu amigo, ele se candidata o que ele quiser, o povo vota, tá aí senador, né? Elege quem ele quer, botou o Eumano de Freitas no primeiro turno, elegeu. Por quê? Porque fez uma grande gestão. Então, meus amigos e queridos políticos profissionais, mudem, vão estudar, vão arrumar um meio de vida, exatamente para vocês produzirem também. Política, você faz, é um complemento da sua vida, não é meio de vida. Quando você transforma política como meio de vida, você já é um dependente. E aí você não vai mais trabalhar, você passa o tempo naquela conversa mole, aprende até a prometer e não cumprir, né? Que a turma fala sobre o político. Político é aquele que promete como sem falta e falta como sem dúvida. Isso não é bom. Então, político, ele tem que ter aquela palavra, ele tem aquele compromisso. E no final do mandato dele, as pessoas, o fulano de tal prometeu, está aqui, o fulano de tal cumpriu, né? Deixar tudo para a última hora para tentar fazer uma revolução. Não dá, meus amigos. Então, é importante, né, esse acompanhamento. É bom a sociedade ter esse histórico, essa memória da nossa política. Por que é que ela está se mudando né, todo ano ele muda? Porque os políticos do 2000 para cá, os que estão entrando, eles não conseguem fazer uma boa gestão, infelizmente. E aí, doutor Bastos, essa pecha de que o eleitor não sabe votar, eu acho que não dá para utilizá-la aqui para definir o eleitor itapajense, né? Esses resultados evidenciam isso. Ele pode até ser enganado pela promessa do primeiro mandato, mas o segundo ele já não tem mais espaço, porque o povo não vota mais nele. Verdade. Né? E todos que tentaram o segundo, né, a reeleição, foram colocados para fora, não aceitos. Então é importante a gente ter essa consciência
para a gente poder fazer uma escolha que tenha perenidade, que tenha constância, que tenha credibilidade, que faça as coisas acontecerem.